Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nos últimos dias, a Igreja em todo o mundo tem seguido a narração da história de Job. Durante a missa, a primeira leitura, temos dedicado a ler a história de Job, uma história comovente do sofrimento do justo. Job tem que enfrentar, no mesmo e único dia, a perda de todos os seus filhos, o roubo e a destruição da maior parte dos seus bens, porque era muito rico, e fica com quase nada. Nesse momento é até acusado pela sua própria mulher, que questiona a sua justiça, e o mesmo por três amigos que vêm visitá-lo. Em todas estas circunstâncias, Job não amaldiçoou Deus, nem culpou nenhuma outra pessoa. Podemos dizer que Job é o símbolo perfeito do inocente que sofre o mal. Estamos agora em oração e, diante do mal que nos pode ter acontecido ou que nos está a acontecer no momento presente, não é verdade que às vezes nos apetece perguntar ao Senhor: porquê que isto acontece na minha vida? Senhor, responde-me. Job, na história que lemos na Bíblia, entra em depressão e fala mal do dia em que nasceu. Diz mesmo que preferia não ter visto nunca a luz do dia. Atravessa o sofrimento do inocente. Aquele sofrimento que Jesus assumiu em si próprio. Jesus vai à frente no sofrimento do inocente. Voltando à história de Job, ao reconsiderar, ao sair do estado depressivo em que se encontrava, Job atua com uma enorme sabedoria. Pede perdão a Deus por ter maldito o dia em que viu a luz. E é mesmo comovente o final do livro de Job. Lemos hoje, na primeira leitura da missa: o Senhor abençoou os últimos anos de Job, mais ainda do que os primeiros. Job volta a ter filhos, volta a conquistar um património muito considerável. E este fim da história de Job revela-nos algo profundamente humano, mas profundamente divino. Nos revela que o mal e o sofrimento não têm a última palavra para quem acredita na eternidade. Dizer que a vida não é eterna é tirar todo o sentido à vida humana e ao sofrimento. Por outro lado, esta história de Job revela que Deus nunca se esquece do inocente. Durante o sofrimento e depois dele, Deus está sempre ao lado do inocente. Deus é quem não se esquece de ninguém, nem daquele que procura fazer o bem, mesmo quando todos os amigos e companheiros parecem fazer o mal, como aconteceu com Job. Deus não se esquece de nenhum de nós. Não se esquece do inocente e retribui todo o bem que ele faz. E esta é uma verdade que resiste desde há séculos e que não é frágil. Por vezes, olhamos para o nosso lado e vemos pessoas que triunfam na vida à custa da mentira ou de mecanismos pouco transparentes. O certo é que o triunfo é apenas aparente, porque essas pessoas que vivem na pura aparência não conseguem descansar na sua consciência. Sabem que diante de si próprios não têm valor. Não fizeram o mesmo esforço que outros fizeram para alcançar aquele lugar, ou aquela posição, ou aqueles bens que eles neste momento detêm. E o remorso da consciência, que não se consegue dominar toda a vida, volta uma vez e outra. A propósito desta consciência da verdade, o Papa Francisco teve um discurso verdadeiramente espetacular na Universidade de Lovaina a semana passada. Quando visitou aquela universidade, o Papa dizia assim: por um lado, estamos imersos numa cultura marcada pela renúncia à busca da verdade. Perdemos a paixão inquieta da procura para nos refugiarmos no comodismo do pensamento fraco, o drama do pensamento fraco.
para nos refugiarmos na convicção de que tudo é igual, de que tanto vale uma coisa como a outra, de que tudo é relativo. Por outro lado, quando, em contextos universitários, e não só, se fala da verdade, cai-se muitas vezes numa atitude racionalista, segundo a qual só aquilo que podemos medir, experimentar e tocar pode ser considerado verdadeiro, como se a vida se reduzisse exclusivamente à matéria e ao visível. Termina aqui a citação que queria fazer. Senhor, todos nós nos damos conta de o quão ridículo isto é. Quem é que pode medir, experimentar a amizade, por exemplo? É um bem imaterial. A lei da nossa verdade, dizia o Papa Francisco, ainda neste discurso citando Guardini, sobre este autor, o Papa começou a fazer a sua tese de doutoramento, que depois não acabou. Dizia o Papa, a lei da nossa verdade diz que o homem só pode reconhecer-se a partir do alto, acima de si, a partir de Deus, porque só dele colhe a sua existência. E é precisamente a verdade que nos liberta, aquela que nós, hoje, no Evangelho, meditamos. É um Evangelho muito bonito, em que os discípulos que Jesus enviou pelas terras da Samaria, os 72 discípulos, voltam felicíssimos. Diz assim a passagem do Evangelho que lemos hoje. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Jesus fica contente com a alegria dos seus discípulos. E este Evangelho vem muito a propósito, porque neste domingo nós tínhamos ouvido também no Evangelho de que João, o apóstolo mais novo de todos, tinha ficado orgulhoso e revoltado contra Jesus, porque dizia que havia outras pessoas que estavam fora do grupo dos 12 apóstolos que andavam a expulsar demónios em nome de Jesus. E tinha razão, porque quando Jesus chama os 12, é a eles e só a eles que confere o poder da expulsão dos demónios e não a outras pessoas. E na altura, Jesus disse: Deixa. E agora até envia 72 discípulos para expulsarem os demónios. Ou seja, Jesus está a apelar à humildade a João e ao dos outros apóstolos. Agora era o tempo em que não apenas eles, mas outros fizessem aqueles atos de libertar as almas que eles faziam antes sozinhos. A humildade é essencial para a missão cristã. Se é verdade que os nossos atos livres dependem exclusivamente da vontade de cada um de nós, também não é menos certo que a liberdade só pode crescer na verdade. A verdade vos libertará, dirá São João, quando já estiver velhinho e tiver pensado muito sobre isto que aconteceu. Por isso, as pessoas simples, aquelas pessoas humildes, isto é, aquelas pessoas que conseguem viver a verdade no seu dia a dia, são pessoas que fazem autênticas reformas na Igreja, são os santos. E hoje celebramos uma santa que foi extremamente humilde e talvez uma das mulheres e uma das pessoas de toda a história da Igreja mais importante. Celebramos Santa Faustina, uma freira de clausura a quem Jesus decidiu aparecer. E o que é que poderia fazer uma freira de clausura de tão importante para a humanidade e para toda a Igreja? Jesus pediu-lhe que ela pintasse um quadro. Ela ficou primeiro muito nervosa porque não sabia desenhar bem. Depois Jesus volta-lhe a dizer que não tem que ser ela. E pede-lhe que debaixo daquela imagem que representa o próprio Jesus, ela escreva: Jesus, em ti confio. Santa Faustina é a grande apóstola da misericórdia divina, das pessoas que desconfiam ou lhes falta confiança em Deus. Santa Faustina falou da misericórdia e do modo de conseguir confiança em Deus. Rezar com simplicidade. Nem as graças, nem as revelações, nem os êxtases, escreveu ela no seu diário, nem nenhum outro dom concedido à alma a tornam perfeita a não ser a comunhão interior da alma com Deus. A minha santidade
e perfeição consistem numa estreita união da minha vontade com a vontade de Deus, escrevia ela. Tu e eu, cada um de nós, podemos por isso dar graças a Deus, porque a nossa santidade depende desta grande verdade, da comunhão interior com Deus. Por isso, nunca desconfiemos do Senhor. Quando às vezes haja algo difícil de viver, olhemos para Ele. A verdade vem do alto, a verdade vem do Senhor, que Ele é um Pai compassivo, cheio de misericórdia, lento para a ira e sempre bondoso com todos aqueles que se arrependem. Pedimos isto hoje a Nossa Senhora, que ela nos guie sempre no caminho da verdade, para sermos sempre felizes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.